Eu quero me solidarizar com todo o pessoal de Nova Friburgo, Petrópolis, cidade de Itaipava, né? Teresópolis, também as cidades do interior de São Paulo, que estão sofrendo terrivelmente com as enchentes. Também meu estado querido de Minas Gerais, que Deus abençoe todas as pessoas que estão passando por este momento de dificuldade, e eu peço que essa bênção se estenda a todos aqueles que podem ajudar. Eu sempre digo, minha gente, que é neste momento que nós precisamos ser solidários, mesmo com quem a gente não conhece. A gente tem ajudado muita gente das enchentes do ano passado ainda agora. São aquelas famílias que ainda precisam de uma televisão, de uma geladeira, que ainda precisa de uma cama. São muitas as necessidades que se desdobram depois de uma tragédia como essa. Então, se você está por perto, não perca a oportunidade de ajudar. Promova, faça uma ação. Muitas vezes nós temos tanta roupa dentro dos nossos guarda-roupas, não é verdade? Temos tanta coisa sobrando na nossa casa. Não vamos permitir que o outro passe necessidade sem que a gente dê a nossa colaboração. Falando em colaboração, quero mandar um grande abraço para o seu João, que hoje me ajudou tanto, esteve comigo no momento dos meus trabalhos. Um grande abraço para o senhor aí. Onde é que ele mora mesmo? Em Pinda? Pinda, né? Moreira César. Nem ele sabe direito onde ele mora. Diz que foram levar ele ontem na casa dele. O Wilton falou que levou 2 horas para chegar até na casa, que ele não sabia direito onde era. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Padre Fábio, tenho 25 anos e sempre apresentei quadros de depressão na minha vida. Muito em parte porque eu tenho uma deformação física e o clima na minha casa é sempre muito pesado. Meus pais também têm depressão, minha mãe tem problema crônico de acumular lixo dentro da nossa casa. O problema que tem me ocorrido é que de um tempo para cá eu passei a ler a Bíblia achando que estou perdido e inculcado demais. Depois eu me arrependo de estar lendo, porque acho que interpreto a palavra de maneira errada. Estou correndo um risco de assimilar de maneira errada e às vezes fico perdido. Afinal de contas, o que a palavra Sagrada Escritura pode me dizer? Se eu a interpreto errado, como corrigir a interpretação errada se não tenho oportunidade de estudar? Você falou numa coisa muito certa, é o Rafael que escreveu. A palavra de Deus precisa ser lida. A gente pode ler de 2 formas, né? No primeiro momento, como uma oração. Existe até um método chamado Lexio Divina, que valeria a pena. Se você entrar na internet, você encontra os passos deste método, que é desde um momento de concentração, a escolha do texto, depois a leitura, e aí você vive essa oração de maneira orante. A palavra, e aí você tem as passagens específicas para favorecer a sua oração. Você pega, por exemplo, os Salmos, né? Você pega um trecho do Evangelho, e aí você vai meditar o jeito de Jesus viver, o jeito de ser, o que Jesus disse a essa ou aquela pessoa. Agora, quando nós nos aventuramos em ler todas as páginas da Sagrada Escritura, querendo encontrar respostas para a vida, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a Sagrada Escritura é um livro que contou a história de muita gente. E para a gente entender a história que ali está sendo contada, nós precisamos viver a contextualização. É uma regra da hermenêutica. O que é a hermenêutica? A hermenêutica é a ciência da interpretação. Toda vez que eu faço a leitura de um texto, eu estou num exercício de hermenêutica. Isto é, eu estou tentando entender, fazendo uma interpretação daquilo que eu li. É aí que mora o perigo. Muitas religiões são fundamentalistas, por quê? Porque não fazem a interpretação do texto a partir do contexto. Então tá bom, a gente pega o livro de Apocalipse. A gente vai ver lá que o livro está falando de destruições. Existem pessoas que pegam esses textos, fazem uma leitura sem muito conhecimento do porquê que aquele texto foi escrito daquela forma e acha que aquela palavra está falando de uma destruição de hoje. Aí tem gente que
que entra dentro dessas linguagens apocalípticas e ficam loucas. Acham que o mundo vai acabar hoje, aí começa essas desgraças que acontecem, que são desgraças naturais, muitas vezes causadas por nós, né? A natureza está lá para viver de um jeito. Nós construímos nos lugares errados, nós jogamos lixo nos bueiros, aí vem a enchente e inunda tudo. Nós temos a nossa responsabilidade. Aí uma pessoa pega uma leitura, um texto apocalíptico e faz uma leitura daquela situação como se aquilo estivesse explicado. Aí retira a responsabilidade humana, porque o texto diz que iria acontecer isso. Veja bem, isso é um perigo. O texto do Apocalipse, só para dar um exemplo, ele foi escrito a partir de uma comunidade que estava vivendo o terror da dominação romana. Então, a comunidade que escreve aquele texto, ela está oprimida. Então, todas aquelas figuras do dragão, do monstro, daquela coisa toda que nós temos dentro da linguagem apocalíptica, cheia de figuras grandiosas, monstruosas, de acordo com a interpretação que nós temos da exegese, da leitura da Sagrada Escritura, o Apocalipse está sendo escrito por uma comunidade que está vivendo uma opressão que tem nome, é o Império Romano. Então o dragão que será massacrado, destruído, é o Império Romano. É a necessidade que o povo tem de criar esperanças para destruir o império que a massacra. Eu me recordo que o padre Mariano, né, que é um grande teólogo, um grande exegeta, que atualmente é o provincial do Sagrado Coração de Jesus, o padre Mariano é uma das maiores inteligências que eu pude conhecer na minha vida. E era muito bom estudar, ser aluno dele. E ele sempre falava isso, né? O Apocalipse não é um livro que prevê a destruição. O Apocalipse é um livro que está muito mais na perspectiva da construção de um novo tempo que necessariamente na destruição, como a gente pode imaginar e muitas vezes visualizar facilmente a tragédia, né? É a construção de uma esperança. Aquele povo que quer se ver livre da escravidão, então está alimentando dentro do coração e falando com metáforas, isto é, o que é a metáfora? É uma linguagem que ultrapassa o significado das coisas, né? Quando eu falo para você, eu vou lhe oferecer o meu coração, não é uma linguagem literal. Se eu te dou o meu coração, Deus me livre, eu fico sem ele, eu morro daqui a pouco, né? É igual aquela expressão, um beijo no seu coração. Imagine que coisa horrorosa se você vai interpretar essa expressão literalmente falando, fazendo um corte no peito do outro, procurando as vísceras ali e dar um beijo no coração. É muito nojento, né? Aí não, você tem aquelas coisas. O beijo no coração, o que é? Deve ser uma coisa muito carinhosa, né? O que é, Cristian? Um beijo no coração. Você fala isso, não? Um beijo no seu coração? Pode falar também, um beijo no seu fígado, né? Um beijo no seu rim. Você fala, Célia? Fala sim, tem cara de que fala. Enfim, é uma maneira que as pessoas encontram de expressar o tanto que elas gostam. Um beijo no seu coração. Veja bem, é uma metáfora. Eu me utilizo de uma linguagem que é comum. O coração está diretamente ligado ao meu sentimento, né? Muito embora o sentimento seja produzido no cérebro, mas a gente fala o coração. Então veja bem, a linguagem metafórica é para ajudar a dizer aquilo que a gente não pode dizer com tanta clareza. Não é? Então o Apocalipse é uma linguagem assim. Como eles estão escravizados e não podem dizer com muita clareza, eles constroem as metáforas. O império que vai ser desarmado, que vai cair, que vai ser destruído, esmagado, é o Império Romano. O contexto da dominação que as pessoas sofriam naquela época. Mas aí a gente pega e faz uma leitura ao pé da letra, vira um discurso horroroso mesmo. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu fui vítima de uma pregação assim. Uma mulher entrou lá em casa e começou a pregar que o mundo ia acabar. Imagina eu pequenininho lá no canto do sofá, ouvindo aquela pregação. Minha mãe sentou todo mundo no sofá, vamos ouvir a pregação da mulher. A mulher fez um mal terrível para nós, né? Ao invés de nos anunciar esperança, né? Desejo de vida nova, vamos melhorar o nosso coração para a gente ser mais
fraterno, para a gente ser mais solidário, que é o que a religião precisa fazer. Ela meteu o medo em nós e foi embora, bonitona. Nós ficamos lá 3, 4 noites sem dormir, achando que ia cair um meteoro lá em casa. E a minha mãe não tinha conhecimento suficiente para desmentir. Ficamos no meio da mentira durante muito tempo. Então é muito perigoso. A leitura da Sagrada Escritura precisa ser muito responsável. Não faça nunca uma interpretação ao pé da letra, porque a interpretação ao pé da letra, quando você retira aquela frase do contexto, você corre o risco de perder o fundamental, a compreensão mais ampla, né? Como a gente poderia dizer.